Você está participando do nosso púlpito eletrônico? Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Aleluia. Eu vou ler um versículo, mas eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta em Isaías 53. Porque nós vamos tomar como base dessa palavra que estaremos trazendo para a igreja. Isaías 53 é uma das passagens mais conhecidas, né? Diz assim o texto sagrado: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Senhor, muito obrigado por tua palavra, nos abençoa, nos orienta, em nome de Jesus, amém. O texto fala de olhar para ele, e eu queria te convidar a dar uma olhada sobre aquele que foi crucificado, tá bom? Um olhar sobre aquele que foi crucificado. Não feche a sua Bíblia em Isaías 53, mantenha-la aberta. Esta profecia, ela foi dita 700 anos antes de Jesus nascer. Presta bem atenção nisso. 700 anos antes de Jesus nascer, foi proferida essa palavra que nós acabamos de ler, né, o início de Isaías 53. É tão maravilhoso, isso é uma coisa tão espantosa, que nenhuma testemunha ocular do que aconteceu lá no Calvário, nenhuma testemunha daquelas pessoas que estiveram lá na hora que Jesus foi crucificado, poderia descrever melhor o que aconteceu ali do que o que está escrito aqui. Oh, que coisa espantosa. O camarada, 700 anos antes de acontecer, ele descreve o que aconteceu lá no Calvário numa profundidade, numa clareza, irmão, num detalhe, numa coisa tão profunda, que ninguém que esteve lá pessoalmente poderia descrever melhor do que ele. Que coisa maravilhosa. Então, tomando como base essa palavra, literalmente cumprida, porque nós sabemos que se cumpriu na crucificação de Jesus, essa profecia se cumpriu na crucificação de Jesus, nós sabemos disso. Nós vamos lançar um olhar um pouquinho mais detalhado, sobre aquele que foi crucificado. Então vamos dar uma olhadinha, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ver algumas particularidades sobre Jesus que são apontadas nesse texto de Isaías 53. Vamos lá? Vamos à primeira. Vamos lá? Então, se você tiver uma canetinha, você pode riscar assim, ó, versículo de número 3. Vamos dar uma lidinha. Isaías 53, versículo de número 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Se você puder, dá uma marquinha nessa palavra desprezado. Isso é um detalhe sobre Jesus. Essa pessoa que foi crucificada, e nós sabemos que é Jesus, seria desprezado. Desprezado. Seria uma pessoa que seria rejeitada. Isso é um detalhe. Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 1, versículo 11. Evangelho de João 1 e 11. Evangelho de João 1 e 11. Veio, vamos ler?
veio para o que era seu, e os seus o quê? Se tem uma coisa que marcou, foi a rejeição que Jesus sofreu do seu próprio povo. De uma maneira geral, ainda hoje, quando eu leio alguns artigos escritos por judeus, chega a me dar agonia. Outro dia eu ouvi um rabino judaico dando uma explanação sobre o que ele pensava de Jesus, que dava até arrepio de ver o que ele estava dizendo. Dolorido, havia uma rejeição. Jesus foi rejeitado. Olha o que é que Isaías diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Aí João, que viveu, que foi contemporâneo, que caminhou com Jesus, que viveu, ele assinala: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O povo não recebeu Jesus, o povo enjeitou Jesus, o povo desprezou a Jesus Cristo. Uma outra coisa que a gente vê aqui, um outro detalhe sobre aquele que foi crucificado, está no versículo 3, quando diz assim, versículo 3, de Isaías 53, volta lá. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha só, irmão, ele era um homem de dores. O que é que o profeta estava falando com respeito a isto, quando ele usa essa palavra homem de dores? Salmo 22, versículo 6 e 7. Olha o que é que diz esse texto. Esse Salmo 22 é uma profecia de Davi sobre a crucificação. Leia esse salmo que você vai encontrar lá: transpassaram as suas mãos, repartiram as suas vestes. Você vai ver que é um salmo que fala sobre a crucificação. Agora, olha o que é que ele fala do sofrimento íntimo, na alma, psicológico, que o Senhor sofreu. Por isso que Isaías diz que ele era um homem de dores, porque Jesus não sentiu somente dor física, Jesus teve dores na alma. Naquele momento da crucificação, sua alma foi atingida. Olha o que é que diz: mas eu sou o quê? Você já parou para pensar isso? Isso aqui é uma palavra sobre a crucificação. É o que Jesus estava sentindo. Leia comigo: mas eu o quê? Mas eu sou verme. O que é um verme? O verme é a mais indefesa das criaturas. O verme é aquela coisa que quando você vê, ninguém cuida de um verme. Quando você vê um verme, você quer liquidá-lo, você quer aniquilá-lo. Um verme não tem instrumento de defesa para você. Um verme não tem força para enfrentar. E ele diz assim, olha como é que ele se sente por dentro. Ele diz na cruz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha a dor. Alguém pensa que a dor só foi física? Foi física. A dor física foi terrível. A dor física, meu irmão, não tem como expressar, mas houve uma dor interior. Uma dor interior. Ele diz: eu sou verme. O que Cristo padeceu ali na cruz, irmão, nós não temos palavras para expressar. Vamos dar uma olhada no versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim. Havia uma zombaria generalizada, e isso aconteceu lá. Você lê os evangelhos? O que é que diz os evangelhos? Desce daí. Você curou a tantos, por que não cura você? Desce daí. Você não é o rei dos judeus? Vamos, desce, faz alguma coisa. Até o ladrão, até um dos ladrões que estava na cruz, virou para Jesus e disse: faça alguma coisa. Havia uma zombaria generalizada. Estende os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, aí vai. Então havia uma dor interna, mas havia também, como todos sabem, a dor física. 1 Pedro 2:24.
1 Pedro 2:24. Glória a Deus. Levando ele mesmo o quê? Em seu corpo. Vamos repetir? Levando ele mesmo em seu corpo. Houve dor física. Às vezes a gente espeta um dedo. Um dedo. A gente espeta um dedo. Você imagina ser transpassado violentamente. Irmão, o castigo que Jesus recebeu físico foi terrível. Então é por isso que Isaías primeiro enxerga a sua rejeição. Diz ele, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores. Ele não diz de dor, ele diz de dores, porque a dor foi física, sim, mas a dor também foi interna, foi na alma, foi no seu interior. Uma outra coisa que o texto mostra sobre Jesus é que aquele que estava sendo crucificado era puro. Olha o que é que o versículo 7 de Isaías 53 diz. Versículo 7 de Isaías 53. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ele passou por todo tipo de escárnio, de dor, de violência, de ingratidão, de crueldade. Ele passou por todo tipo de maldade naquela cruz, mas ele não abriu a boca. Ele puro, imaculado. E Pedro tem a visão disto. E olha o que é que Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Pedro tem essa visão, e ele escreve, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro diz, ele é o cordeiro puro, ele é o cordeiro que não abre a boca diante dos seus algozes, seus carrascos, aqueles que deixaram fluir todo tipo de maldade, de violência, e ele calado, puro a sua boca. Também o texto diz que ele foi condenado. Versículo 8 de Isaías 53. Olha o que é que diz o profeta. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, foi ele o quê? Vamos ler? Pela transgressão do meu povo, foi ele o quê? Atingido. Pela transgressão foi ele atingido. Ele foi condenado por nós. Pela transgressão do meu povo, o profeta diz, foi ele atingido. Jesus foi condenado. Eu estava lendo esse versículo hoje e eu vi como é uma contramão entre nós e Deus. O texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho para todos, todo aquele que nele crê não pereça. E quando chega a vez do seu Filho, olha o que é que acontece em Marcos 14, versículo de número 64. Marcos 14, 64. Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Isso é o julgamento de Jesus. E todos, o quê? O consideraram culpado de morte. Enquanto o Senhor Deus, através de Cristo, perdoa a todos que crê, naquele julgamento, acusado de maneira incoerente, acusado sem fundamento, e eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Todos, não teve ninguém, todos o consideraram culpado de morte. O texto diz que ele foi intercessor, não obstante todo esse sacrifício, todo esse sofrimento,
ele ainda intercedeu. Eu acho difícil uma pessoa que diz que conhece Jesus não amar Jesus. Eu acho difícil uma pessoa que diz que conhece Jesus viver longe dele. Eu acho difícil uma pessoa dizer que conhece Jesus e viver sem ele. Porque Jesus é incomparável. Jesus é maravilhoso. Jesus, irmão, é incomparável. Olha o que é que diz o versículo de número 12 de Isaías 53. Isaías 53, versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Sabe por que é que você está de pé? E sabe por que é que eu estou de pé? Eu tenho consciência disso, irmão. Não estou falando isso aqui como uma retórica de... Sabe por que é que eu estou de pé, irmãos? Eu falo isso diante do Espírito Santo. Sabe por que é que eu estou de pé aqui essa noite? Porque Ele intercede por mim. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que Ele intercede por você? Levante a sua mão e glorifique a Ele, dê glória a Ele. Diga: Jesus, eu te glorifico, aleluia, porque Ele intercede, aleluia. Olha o que é que diz Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Lá na cruz ele estava intercedendo. E Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Assim como Ele intercedeu na cruz. Se você ler lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, que eu não vou ler para ganhar tempo, você vê que Ele intercede por você hoje. Intercede por nós agora. Agora, vamos partir para um outro tópico aqui. Olhando os sofrimentos de Jesus, o que é que a gente aprende? O que é importante você saber? Por que que Jesus morreu naquela cruz? Por que que Ele sofreu tanto? Por que Ele derramou seu sangue? E por que que eu não posso ser ingrato, cara? Por que que eu não posso ser bruto? Por que que eu não posso ser indiferente com isso? Se eu digo que eu o conheço, eu tenho que valorizar isso. Eu não estou na igreja porque eu vou ter um apartamento novo. Eu não estou na igreja porque Deus vai multiplicar o meu dinheiro. Isso é de pessoas que não conhecem Jesus. Eu não estou na igreja para comprar uma fazenda. Eu não estou na igreja para ter um sítio. Isso não é evangelho. Eu estou na igreja porque eu o aceitei como Salvador. Ele é meu Deus. Aleluia. Ele é meu Deus da vida e Ele é meu Deus da morte. Ele é meu Deus se tudo me der e se nada vier para mim. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Eu vejo muita gente cantar: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. É mesmo? É mesmo? Eu fico só olhando a carruagem para ver. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Às vezes por tão pouco, a pessoa esquece Jesus. Agora, olhe por que eu tenho que aprender alguma coisa. Primeiro, não há palavras que descrevam a agonia, a dor, a humilhação, o sacrifício que Ele passou. Não há palavras. Eu vou te dar um texto para você ver. E para você pensar, não leia como quem lê um gibi. Escute o que você... E deixa a sua alma ouvir o que você vai ler. Lucas 22, 44. Olha isso aqui. Você está pensando que isso aqui é brincadeira? E posto em agonia, está falando de Jesus. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes, não foi uma coisinha não, grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A agonia, isso tem uma explicação clínica, sabia? Isso tem uma explicação clínica. Isso é um grau de intensidade terrível. É um grau de estresse que você não faz. Nós não temos
consciência disso. Irmão amado, fez isso por mim, fez por você. Eu estava vendo, o Palmeiras foi disputar o campeonato mundial, e eu vi a declaração de um palmeirense. Palmeiras é tudo para mim. Eu faço qualquer coisa pelo Palmeiras, gritando lá, Palmeiras, vai porco, vai Palmeiras. E tem crente que se cair 2 gotas de água, ele não pode vir para a igreja. E quando vem para a igreja, parece que está fazendo um favor para Deus. Parece que está fazendo um favor. Tu estás fazendo um grande favor para Deus essa noite, né? Que coisa linda que tu está fazendo. Um grande favor essa noite. Parece que está fazendo um favor. O ímpio é capaz de dar a vida. Muitos chorando porque não puderam ir lá para... Onde é que está? Lá na Arábia, né? Oi? Então, está lá, lá num país árabe, e chorando porque não podiam ir, e dariam tudo. E você, meu irmão, olha aqui, ó, pensa nisso aqui, sabe? Pensa nisso aqui, uma multidão em frente ao estádio do Palmeiras, pulando, dando pulo, porque estão ali para louvar o Palmeiras. E você, filho? E você, minha filhinha? O que é que nós estamos fazendo aqui essa noite? O que estamos fazendo? Deixa a tua alma ouvir isso aqui. Deixa a sua alma ouvir, porque isso aqui é terrível. Vamos lá, o que é que a gente aprende? Foi um ato de Jesus de entrega voluntária. Ele entregou-se voluntariamente por mim e por você. Fez voluntário, não fez obrigado. Ele fez voluntário. Coloque aí, irmão, por favor, rapidamente. João 10, 17 e 18. Foi voluntário. Não deixe que Satanás jamais coloque dúvida do amor de Cristo por você, do amor de Deus por você. Você pode ter se decepcionado com pai, com mãe, com mulher, com homens, com conhecido, com primo, com patrão, com patroa, com amigos, mas jamais se decepcionará com Jesus. Jesus ama, Ele ama você. Glória a Deus. Olha o que é que ele diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ninguém toma a vida dele. Ele mesmo entregou a vida por mim e por você. Ele deu a vida dele por nós. Uma outra coisa aqui que a gente aprende ali com a crucificação: ele nos substituiu. Aquela humilhação era para mim. Eu merecia aquela chicotada no lombo, merecia, aquela chicotada no lombo eu merecia aquela cacetada na cabeça, aquela cusparada no rosto, aquela coroa de espinho, eu merecia. E não estou falando isso aqui para te impressionar, não, estou falando de sã consciência. Eu merecia aquilo ali, meu irmão. Merecia ter apanhado, merecia ter sido crucificado, eu merecia. Mas graças a Deus que Cristo me substituiu, e substituiu você. Levante a mão e dê glória a Deus, era para nós. Aquilo era um juízo. Não viria com chicote romano, nem com cacetada de romano, mas viria com a mão pesada de Deus, o juízo de Deus. Mas graças a Deus, que quando Deus olha para mim, Ele me olha através desse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia! Olha o que é que diz o texto. Olha o que é que diz 1 Pedro 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo por quem? Vamos ler, irmão. O justo pelo? Quem é o injusto? Nós. O justo pelos injustos.
foi por mim, foi por você. O justo para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. A Jesus seja a glória. A Jesus seja a glória. A Jesus seja a glória. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que é que diz o texto. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Fôssemos feito o quê, irmãos? Justiça de Deus. Eu posso hoje me levantar e orar, apesar das minhas falhas, dos meus tropeços, das minhas misérias. Ele tomou o meu lugar. Levante a mão, dê glória a Deus. Então eu posso me colocar de pé diante de Deus. Aleluia! Isso é muita bênção. Muita bênção. Foi um ato de reconciliação. Jesus nos reconciliou. Olha o que é que diz o texto em Romanos 5 e 11. Romanos 5, 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. Você sabe o que é reconciliação? Um casal de namorado briga. Um casal briga, vai um para um lado, outro para o outro. O que é a reconciliação? É quando é estabelecido a paz entre eles. Quando é restabelecido o diálogo. É isso que Jesus fez. Ele nos reconciliou. Hoje, eu posso entrar no meu quarto e falar com Deus. Você pode falar com Deus. Você pode falar com Deus. Nós podemos falar com Deus. Ele nos reconciliou. Ele fez a paz entre nós e Deus. Não há guerra entre nós e Deus. Quantos levantam a mão e dá glória a Deus? Lá em Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados faziam divisão entre nós e Deus. Nos dividia o nosso pecado. Mas Jesus, levante a mão e dê glória a Deus por isso. Agora, para a gente encerrar, esse ato era inevitável. Inevitável. Jesus padeceu naquela cruz, mas era inevitável. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22, só a parte B. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem o derramamento de sangue, não há remissão. Ele derramou seu sangue naquela cruz. Ele pagou com a vida, porque esse foi o preço por nós. Aí alguém diz assim, pastor, então Jesus não tinha culpa nenhuma? Não, não tinha. Eu vou te provar isso. Eu vou te provar as próprias pessoas que estiveram com ele, dando testemunho de que ele não teve culpa. Você quer ver? Eu vou te dar aqui o testemunho de um homem que viveu 3 anos com ele. Tem um ditado que diz, você quer conhecer uma pessoa? Eu sempre falo isso aqui, o que é que acontece? Coma 1 quilo de sal. Quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal com ela que tu conhece. 3 anos dá para comer 1 quilo de sal. Pedro conviveu com Jesus 3 anos de maneira íntima. Quem lembra qual eram os 3 discípulos mais chegados a Jesus? Quem lembra? O nome deles era quem? Vamos repetir? Era Pedro e João. Então Pedro fazia parte daquele ciclo mais íntimo. Porque você também. Você tem amigos e amigos. Você tem amigos e tem aqueles amigos com quem você pode desabafar, com quem você pode conversar. Todos nós temos. Todos nós. Jesus tinha. Jesus tinha. Olha o que aqui Pedro diz. 1 Pedro 2, 22. Diz, isso, se alguém conviver comigo 3 anos, intimamente, não vai poder dizer isso de mim. Talvez diga assim,
Pelo amor de Deus, esse camarada é insuportável. Nossa. Com certeza. Se alguém conviver 3 anos intimamente comigo, não vai poder dizer isso de mim. Pedro conviveu 3 anos intimamente. Olha o que é que ele diz de Jesus. O qual o quê? Nem na sua boca se achou 2 conversas. Engano. Pedro disse, eu nunca vi nada que eu dissesse. Ele falhou, ele pecou. Pedro diz, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se encontrou nenhum tipo de engano. Uma pessoa que viveu 3 anos. Mas vamos ver outra pessoa falando sobre ele. João. João foi o camarada era o discípulo mais chegado. Além de Pedro e Tiago, João foi o que teve mais intimidade com Jesus. Vocês estudaram aqui na escola dominical. Foi dito aqui o grau de aproximação que João tinha. João, na Santa Ceia, você vê que ele faz isso com Jesus. Ele diz, aquele que reclinou a cabeça no peito. Ele tinha um grau de intimidade, de aproximação de Jesus. Olha o que é que esse homem diz a respeito dele. 1 João 3:5. 1 João 3:5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, o quê? Não há pecado. Aleluia. Quantos levantam a mão e dão glória a Deus? Conviveu ali e disse, não tem pecado nele. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Vamos ver uma outra pessoa. Judas. Em João capítulo 6, Judas se afastou de Jesus lá. Alguém pensa que só foi, não. Judas ficou, sabe aquela pessoa que fica te observando? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ali tem alguma coisa. Ali tem. Deixa eu ver se eu acho. Sabe? Você conhece alguém assim? Judas ficou na observação. E se frustrou. Porque ele pensou que Jesus queria a grandeza. Queria ser rei. E ele se frustrou mesmo. Olha o que é que ele fala, irmão. Aí ele dá testemunho de Jesus. Mateus 27:4. Isso é Judas que está falando. Dizendo, pequei. Traindo o quê? O sangue inocente. Ele está dizendo, ele era inocente. Não havia nada nele. E eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo, que o diabo faz assim. Depois o diabo diz, isso é problema teu. Judas diz, eu pequei traindo sangue inocente, ele é inocente. Mas vamos ver outro testemunho. Um camarada que era opositor, que era inimigo declarado, vai examinar Jesus. Herodes. O que é que Herodes falou? Lucas 23:15. Claro que isso aqui é um relato de Pilatos, mas olha o que é que Herodes, nas entrelinhas, fala. Lucas 23:15. Pilatos diz assim para o pessoal, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Ele diz, eu mandei ele para a mão de Herodes, que é um perverso, é um cínico, é um hipócrita, é maligno, mas Herodes examinou e não viu nada nele digno de morte, nem mesmo Herodes. Olha que coisa tremenda. Mas vamos ver uma outra pessoa. Vamos ver Pilatos, o próprio Pilatos. O que é que Pilatos diz? Não foi Pilatos que viu ele todo coberto de sangue, com aquela coroa na cabeça, desfigurado? Como Isaías diz, não tinha nada.
já quase morto. Não foi ele que viu? Não é ele que vai lá e lava as mãos? O que é que ele diz? João 18, 38. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. E disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. 18, 38, filha. 38. Disse-lhes Pilato: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus. E disse-lhes, olha o que é que Pilato diz aos judeus: não acho nele crime algum. Quantos dão glória a Deus? Mas rapaz, o que é que a mulher de Pilatos também deu uma opinião. Às vezes, nós precisamos ouvir a nossa esposa. A mulher de Pilatos deu uma opinião. Ele devia ter ouvido a mulher. Mateus 27, versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse quem? Desse o quê? Justo. Ela teve um sonho. E naquele sonho foi revelado que aquela pessoa que estava sendo julgada era justa. Não entres no sonho desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas vamos lá para a cruz. O que é que o ladrão, qual foi a opinião de um dos ladrões da cruz sobre ele? Lucas 23, 41. Olha o que é que um ladrão consciente lá na cruz. Ele diz assim: e nós, falando para aquele outro que estava desfazendo de Jesus, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Mas ali na cruz teve outra pessoa que deu uma opinião sobre ele. O centurião, o que é que ele diz? Mateus 27, 54. E o centurião comandou aquela turma que pregou ele na cruz. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas o que é que Paulo diz sobre isso? Paulo falando sobre Jesus. 2 Coríntios 5, 21. A opinião de Paulo, que foi um camarada conhecedor das Escrituras, um homem profundo no judaísmo. Olha o que é que ele diz: aquele que não conheceu o quê? Pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Paulo diz, ele não chegou perto, ele não conheceu o pecado, ele não tomou conhecimento do pecado, ele não conheceu o pecado. E por último, o escritor aos Hebreus, em Hebreus 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Você está sendo tentado em que área? Qual é a área que você está sendo tentado? Qual a área? Eu sei da minha. Ou você pensa que a gente não passa por tentação? Eu estou no planeta Terra. Eu sou filho de mulher. A gente dorme, come e vai no banheiro. A gente é homem, é ser humano. Qual é a área que você está sendo tentado?
Ouça essa palavra. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas o quê? Sem pecado. O próximo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que sermos ajudados em tempo oportuno. Escute, Jesus é a sua justiça. Jesus é o seu substituto. Jesus é aquele que toma a sua mão fraca e une a mão de Deus. Jesus é aquele que conhece. Jesus é aquele que conhece a nossa fraqueza. Jesus é aquele que foi em tudo tentado, mas não cedeu à tentação. É aquele que nos abre o caminho para chegar a Deus. E essa noite você não pode sair daqui sem se levantar e dizer: Deus, eu vou levantar uma oração agora, e eu vou te pedir que o Senhor me dê graça, eu vou pedir que o Senhor me renove, eu vou pedir que o Senhor me perdoe, eu vou pedir ao Senhor que o Senhor coloque no meu coração o despertamento para ter um entendimento real daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus fez por minha vida. Eu quero sair daqui com a atitude diferente. Vamos ficar de pé.